pessoal! Nesta aula estudaremos acentuação. Antes de começar esta aula, é importante que vocês fixem muito bem os conteúdos das aulas anteriores, sobre sílaba e sobre fonemas. Aí sim, estaremos prontos para começar o estudo das regras de acentuação. Veremos as regras das monossílabas, palavras que têm apenas uma sílaba. Veremos as regras das oxítonas, palavras em que a sílaba tônica é a última, das paroxítonas, onde a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, as proparoxítonas, cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Veremos a regra do i e do u que aparecem em hiatos, talvez a regra mais complexa da acentuação, e fecharemos com o acento diferencial, que ficou mais simples após o novo acordo ortográfico. Vamos à aula? Os acentos são sinais gráficos que indicam a correta pronúncia das palavras. Existem vários acentos na língua portuguesa. Nesta aula, veremos as regras de emprego do acento agudo e circunflexo. O acento agudo indica que a vogal deve ser pronunciada aberta, a, e, o. Já o acento circunflexo indica que a pronúncia deve ser fechada, a, e, o. A maioria das regras de acentuação tem a ver com a posição da sílaba tônica. Por isso, recomendo não começar o conteúdo de acentuação sem antes ter assistido às aulas sobre fonemas e sobre sílaba, ok? Existem regras de acentuação para as palavras monossílabas, para as oxítonas, para as paroxítonas e para as proparoxítonas. Também existem umas regrinhas para as vogais i e u que aparecem em hiatos. E, finalmente, veremos os casos de acento diferencial. Como vocês sabem, o novo acordo ortográfico trouxe algumas modificações nas regras de acentuação. Nesta aula, apresentaremos as normas atualizadas. Está tudo conforme o novo acordo. Vamos lá? Regras das palavras monossílabas. As monossílabas átonas, de pronúncia mais fraca, não são acentuadas. A preposição de, por exemplo, a contração na, em mais a, o pronome se, são alguns exemplos de monossílabas átonas. Já as monossílabas tônicas, monossílabas de pronúncia forte, recebem acento se terminadas em aas, es, oos. Pá, chá, fé, de, imperativo do verbo dar, pó, só e muitas outras. Se terminadas em ditongos abertos, ei, eis, el, els, oi, ois. As monossílabas tônicas também serão acentuadas terminadas com esses ditongos abertos. Réis, o dinheiro, céu, dói. Observem que os ditongos são abertos. A palavra boi não leva acento, pois o ditongo é fechado, boi. Pronunciamos boi e não boy. Regra das oxítonas. Palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba. Acentuamos as terminadas em aas, es, oos. Sofá, café, robôs. E as terminadas em e ens. Também, parabéns. Terminadas em ditongos abertos. Ei, eis, el, els, oi, ois. Anéis, chapéu, corrói, todas com acento. Reparem que as regras das monossílabas tônicas e das oxítonas são praticamente as mesmas. Excetuando-se a terminação em ens, todo o resto é igual. Atenção à acentuação dos verbos com pronomes grudados. Vou comprar o carro, sem acento, beleza. Mas, se substituirmos a palavra carro por um pronome, teremos que colocar acento no verbo. Vou comprá-lo. O acento ocorre porque o verbo comprar se tornou uma oxítona terminada em a, ok? O pronome não é contado como sílaba para fins de acentuação do verbo. Seguindo. Palavras paroxítonas, palavras cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba de trás para frente. São acentuadas as paroxítonas terminadas em i, is, u, us, l, n, r, x, ps, ão, ãos, ans, ons, uns. Como vocês podem ver, são muitas terminações.
Uma dica para simplificar é lembrar que as paroxítonas terminadas em AAs, ES e OOs não são acentuadas. Exemplos de paroxítonas acentuadas: táxi, júri, vírus, bônus, fácil, próton, hífen, destroyer, repórter, tórax, bíceps, órgãos, balcãos, íons, elétrons, álbum. Atenção! A palavra hífen é acentuada pois termina em N, mas, se estiver no plural, não recebe acento. Hífens, no plural, não é palavra acentuada, pois termina em NS. E a regra das paroxítonas nos diz que só são acentuadas aquelas terminadas em N e não em NS, certo? Paroxítonas terminadas em ditongo oral são acentuadas. Área, gênio, vácuo, fósseis, polícia. Terminadas em ditongos nasais não são acentuadas. Por isso, os verbos falam, cantam, com M no final, não são acentuadas, embora sejam paroxítonas, pois terminam em ditongo nasal. Regra das proparoxítonas. Todas, sem exceção, são acentuadas. Matemática, lógica, América, gramática. Bem tranquila a regra das proparoxítonas. Regra do I e do U. Acentuam-se o I, is e o us tônicos quando formam hiato com uma vogal anterior, desde que não sejam seguidos pelo dígrafo NH. Então, recapitulando. O I e o U devem ser tônicos, devem estar no hiato antecedidos por uma vogal e não devem ser seguidos por NH. Acentuamos, então, juízes, raízes, saúde, gaúcho, faísca, aí. Mas atenção, juiz e raiz no singular não recebem acento, pois o I fica junto de um Z, na mesma sílaba. Bainha e rainha não recebem acento, pois depois do I tônico aparece o dígrafo NH. Observação: nas palavras paroxítonas não são acentuados o I e o U tônicos antecedidos por ditongo. Desse modo, nem feiura nem bocaiúva recebem acento, beleza? Essa observação só vale para as paroxítonas. Na palavra Piauí, o I recebe acento normalmente, pois se trata de uma oxítona, certinho? Último tópico de acentuação, o acento diferencial. Como o nome sugere, trata-se de um acento usado para diferenciar uma palavra da outra. São poucos os casos de acento diferencial após o novo acordo ortográfico. Com o verbo poder, pode sem acento é o presente do indicativo. Pôde com acento é o pretérito perfeito do indicativo. Por sem acento é preposição. Por com acento é o verbo por. A palavra forma, quando se trata do recipiente, recebe ou não acento. Nos outros sentidos, a palavra não recebe acento diferencial. Esta forma de agir, esta maneira de agir está errada, sem acento. Tu forma uma dupla com um colega. Verbo formar no modo imperativo, sem acento. Mas lavei a forma do bolo sem acento ou lavei a forma do bolo com acento. Beleza? Até aqui nenhuma dificuldade no emprego do acento diferencial. O mais complicado é seu emprego com os verbos ter e vir e seus derivados na terceira pessoa. Notem que a pronúncia é a mesma no singular e no plural. Ele tem, ele vem. Eles têm, eles vêm. Como diferenciar o singular do plural quando o sujeito não está explícito? Aí que entra o acento diferencial. Então, no plural, ter e vir e seus derivados sempre receberão o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Eles têm, eles vêm, eles contêm, eles advêm, sempre com acento circunflexo. O singular fica sem acento. Ele tem, ele vem. Porém, nos verbos derivados, aparece um acento agudo na última sílaba. Ele contém, ele advém, com acento agudo. É um acento diferencial? Não,
cuidado! Esses verbos derivados só recebem acento porque são oxítonas terminadas em regrinha que já estudamos. Revisando, o plural recebe acento circunflexo, acento diferencial. Os verbos derivados de ter e vir recebem acento no singular, pois são oxítonas terminadas em Essas são as regras de acentuação, tudo muito simples. Agora é treinar e fazer exercícios para fixá-las. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!